Será que você pode aplaudir bem mais forte do que isso a Jesus agora? Manifesta sua adoração ao Senhor através de suas palmas. Vamos lá, Zion, isso é para Jesus, eu sei que você pode fazer mais forte. Glórias a Deus. Uau, quantos conseguem sentir a presença do Senhor neste lugar, nessa manhã? Quantos foram abençoados através da VDS no último final de semana? Eu também fui muito abençoado e eu quero desde já agradecer ao Senhor pela oportunidade de estar aqui com vocês. E assim, gente, talvez você que está aqui não tenha toda a noção daquilo que Deus está fazendo aqui nessa casa. Quando nós estamos lá no Brasil, constantemente nós estamos olhando, vendo, falando sobre o derramar do Senhor nessa casa, nessa localidade de forma específica. Quantos são gratos pela Zion Lisboa e por tudo aquilo que Deus vai fazer através dessa casa, amém? Eu também quero agradecer aos pastores Kristen e pastor Eduardo Nunes pela recepção, todo o time de presbitério, de liderança, os geracionais. Eu estou aqui com eles e está sendo um tempo muito especial. Trago também um abraço lá da Zion Campinas, e que também eventualmente quando você estiver no Brasil, por favor, dá um pulinho lá na Zion Campinas. Deus está fazendo algo. Dia 7 agora desse mês passado, nós completamos 2 anos como igreja e nós estamos vendo uma aceleração do Senhor. Existe um derramar do Senhor que nós estamos assim, Senhor, muito obrigado, porque nós fazemos parte dessa família global. Quantos aqui de verdade você orou para viver aquilo que você está vivendo nessa família espiritual? E é isso que eu sempre fico no meu coração. Deus, obrigado, porque um dia o Senhor atendeu as nossas orações. Trago também um abraço da minha esposa, Natália. Natália também está lá na Dunamis Farm nesse final de semana, no retiro de cura e libertação. E pra gente é uma honra poder estar aqui com vocês. Eu falei um pouquinho nos geracionais que na VDS de São Paulo, nós tivemos no último final de semana, penúltimo final de semana, em um momento lá específico, logo no início da conferência, eu senti uma voz do Senhor muito clara dizendo: você precisa ir lá para Portugal, você precisa pegar a VDS lá em Portugal. E eu falei: Senhor, falta uma semana para a VDS em Portugal. E eu senti isso, fiquei com isso no meu coração. Falei: mas não tem nada marcado, nada agendado. E o Senhor colocou essa semente. Eu falei: deixa eu orar por isso, deixa eu ter uma confirmação do Senhor. Fui falar com o pastor Teófilo, também falei com o pastor Eduardo. Falei: eu não sei porque, eu só estou sentindo isso. E aí o pastor Eduardo: vejo que é de Deus, pode ir para Portugal. Eu falei: mas eu preciso um pouco mais de confirmação para isso. E olha que interessante como Deus faz, né? Porque na terça-feira nós estávamos no encontro do Ohana, Zion Ohana, e 1h30 da tarde terminou a sessão e eu fui falar com o pastor Teófilo: pastor, ainda estou com isso no meu coração, não sei porquê, se você me perguntar, não tenho ideia, mas só estou com isso no coração. Ele falou: Seide, você está sentindo, vai. Falei: pastor, mas é terça, a VDS é sábado. Ele falou: pega um avião e vai. Eu falei: mas eu preciso um pouco mais de confirmação, nós estamos numa sequência de agenda. Eu falei: não é talvez o melhor momento para sair, ficar tanto tempo fora. Eu falei: deixa eu orar. Ele falou: ora, se Deus te confirmar, você vai. 1h30, 2h30, eu recebi uma mensagem de uma das intercessoras lá da igreja. E ela falou: Seide, eu tô te mandando esse áudio, não é normal, mas eu tive um sonho essa madrugada. E eu via você fazendo a sua mala correndo para uma viagem de urgência que não estava planejada, mas Deus estava te levando para uma viagem. Aí eu falei: pode ser que seja uma confirmação, mas você sabe como a gente é, né? Eu falei: Deus, pode ser um pouquinho mais específico? Você já pediu isso para o Senhor? É ótimo. Eu falei: Senhor, pode ser um pouquinho mais específico? Aí o Senhor falou: tá bom. 2h30 eu recebi esse áudio. 3h30 eu recebi um áudio de um intercessor nosso, pessoal, que sempre traz muita revelação do Senhor, nos ajuda, sustentando em oração. E ele falou: Seide, estou te mandando esse áudio, estou voltando aqui da cidade a trabalho, coloquei uma adoração, estava uma adoração aqui no carro. Enquanto eu adorava, me veio o seu nome. E eu comecei a interceder por você, pela Natália. E eu não sentia nada saindo de mim assim para interceder, né? Aí ele falou: mas quando eu orava, eu falava Seide, só vinha uma palavra: Portugal.
Ele falou, não sei se você já foi para Portugal, eu não sei se você está planejando ir para Portugal. Eu falei, agora pode ser que seja uma confirmação, né? Então eu estou aqui, gente, fazendo o quê? Não sei, tá? Mas o Senhor nos trouxe aqui, então é uma grande honra e um prazer estar com vocês nessa manhã, amém? Será que você pode fechar seus olhos rapidamente, coloca a mão no seu coração e com a sua própria voz, só vai pedindo, Senhor, eu quero ter um encontro com o Senhor nessa manhã. Se você puder, só vai pedindo, Senhor, fale comigo através da sua palavra. O Senhor, Ele honra a sua expectativa. Então se você puder, só vai pedindo, Senhor, aumenta a minha expectativa. Eu preciso de algo do Senhor nessa manhã. E eu sei que esse encontro, assim como eu contei tudo isso, não é um encontro marcado por homens, mas é um encontro marcado pelo Senhor. E se existe algo, Senhor, que o Senhor quer liberar sobre nós nessa manhã, nós estamos disponíveis. A sua presença, Senhor, é tão real neste lugar. E nós reconhecemos, Senhor. Nós te adoramos. Nós colocamos agora a nossa mente cativa ao Senhor. Nós conectamos agora, Senhor, o nosso coração ao Senhor. Será que você pode dizer isso? Vai dizendo isso só um pouco mais. Vai dizendo, Senhor, eu quero algo novo do Senhor. Se você puder, só vamos adorar o Senhor com isso durante alguns segundos, com as suas próprias palavras. Abra suas mãos. Existe algo do Senhor neste lugar. Mais, Senhor. Tua presença aqui neste lugar. 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 Então adorarei, então eu louvarei, então me renderei, sim, Senhor, totalmente a ti. Então adorarei, então eu louvarei, então me renderei, totalmente a ti. Tua presença é real aqui neste lugar. Tua presença é real aqui neste lugar.
Senhor, nós te agradecemos pela sua presença neste lugar. A sua presença que é suficiente, a sua presença que nos basta, a sua presença que nos encontra, a sua presença que nos transforma. Se você puder, levante suas mãos do jeito que você está, repete comigo, diga bem forte: Senhor Deus, muito obrigado pela sua presença. Eu abro a minha vida e te peço, transforme nessa manhã através da sua palavra. Eu tenho fome, eu tenho expectativa e eu quero uma nova unção da parte do Senhor, em nome de Jesus. Se você crê, dá o seu melhor aplauso ao Senhor Jesus. Glórias a Deus. Amém, amém. Abra sua Bíblia comigo, Juízes, capítulo de número 6. Juízes, capítulo 6. Enquanto eu orava sobre essa manhã, pedindo para o Senhor trazer uma revelação do que Ele deseja para hoje. Quantos creem que o Senhor tem algo marcado para hoje? Você acredita nisso? E não é à toa que hoje é dia de Pentecostes. Você crê que o Senhor vai derramar algo novo sobre você nessa manhã? Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim: então prepara o seu coração. Deus tem algo. Será que você pode virar para a pessoa que você ignorou e dar uma rajada em línguas? Não, brincadeira. Deus tem algo. Hoje eu quero falar com vocês uma mensagem que na verdade é muito mais algo que o Senhor falou comigo há um tempo atrás. E assim como essa mensagem trouxe um impacto no meu coração, na minha história, eu creio que também é assim nessa manhã. Juízes capítulo 6. Eu quero só incentivar, se você puder, pega o seu bloco de notas, pega a sua anotação, anote aquilo que o Senhor vai falando com você hoje. Eu tenho certeza que o Senhor tem muita coisa para falar conosco. Hoje o título dessa mensagem é Uma História Improvável. Será que você pode dizer isso bem forte? Diga: uma história improvável. Antes de nós entrarmos na leitura de Juízes 6, deixa eu trazer um pouquinho de contexto. O que acontece aqui em Juízes 6, Juízes 7. Juízes 6 narra a história de um homem chamado Gideão. Fala comigo, Gideão. E é interessante porque Gideão é uma pessoa que surge na história sem nenhum pretexto. Então não tem muita explicação, não tem muito um contexto. Ele simplesmente surge em um encontro de Deus com a pessoa de Gideão. Agora, é importante também destacar o momento histórico que o povo de Israel estava vivendo. O povo de Israel, um pouco antes disso, eles tinham abandonado a Deus e eles estavam começando a adorar um Deus chamado Baal. Fala comigo, Baal. Grava isso daqui porque isso é importante para nós. E no momento que a nação de Israel se vira e começa a adorar esse Deus chamado Baal, Deus então permite, através da sua justiça, uma correção para a nação. E uma das correções que Deus permite é a perseguição do povo de Israel. Especificamente nesse texto, nós vamos ver uma nação de Midian. Na verdade, os midianitas, eles se levantam contra a nação de Israel. E os midianitas eram um povo tão numeroso que eles eram conhecidos como a nação de gafanhotos. E o que esses midianitas faziam? Então imagina você, está aqui em Portugal, você está trabalhando, você está produzindo, e no momento que saem os frutos, obviamente nós sabemos que isso para nós é o salário, é o dinheiro, mas na época principalmente plantação e também animais, na hora que a frutificação vinha, os midianitas que estavam ao redor, eles invadiam a nação de Israel e eles saqueavam tudo. Consiga entrar agora comigo nessa história. Imagina você trabalhando durante 30 dias, e no momento que o dinheiro cai na sua conta, os midianitas vêm, eles tomam tudo. E eles eram tão numerosos que quando eles invadiam a nação, eles destruíam onde eles passavam. E era esse contexto que Gideão estava vivendo. Um momento de muita perseguição, muita luta, sem muita expectativa, sem muitos sonhos daquilo que poderia acontecer. Simplesmente eles achavam que eles estavam sendo abandonados por Deus. E nesse contexto, Deus então levanta um homem chamado Gideão.
E Gideão é escolhido pelo Senhor para fazer a diferença naquela nação. Agora, o que me chama a atenção, você provavelmente conhece a história de Gideão, se você não conhece, você vai conhecer um pouco hoje. É muito impressionante o resultado que Gideão vai ter lá no final. A maneira que Deus trabalha e a maneira que Deus traz o resultado é algo que nós podemos dizer, somente o Senhor fez isso. Mas mais impressionante que o resultado de Gideão é a trajetória de vida desse homem chamado Gideão. Aí você fala, por que, Seite? Porque Gideão era um homem improvável. Era a pessoa mais improvável para que Deus pudesse levantar e gerar uma transformação, não somente na vida dele, na casa dele, como na nação dele. Eu não sei você, mas quando eu recebo algumas palavras do Senhor, quantos aqui carregam palavras proféticas que ainda não se concretizaram na sua vida, mas vão se concretizar em nome de Jesus? Deixa eu ver você. Quando eu recebo isso, muitos momentos, eu vou ser sincero aqui, deixa eu expressar minha humanidade. Eu olho e eu falo assim, cara, é improvável. Quantos aqui tem pelo menos umas 3, 4 palavras proféticas que você fala assim, não, assim... Você tem isso ou só eu que tenho isso aqui? Eu olho e falo assim, se não for o Senhor, é improvável. Agora, hoje eu quero trazer para você um entendimento. Que Deus ele é especialista em tocar uma vida e transformar uma vida improvável para a honra e glória do próprio nome do Senhor. O Senhor ele é especialista, mas existe um processo para isso. Quantos aqui querem ser uma história improvável nas mãos do Senhor? Diga amém. Então, dito isso, eu quero ler com você Juízes capítulo 6, versículo 11. Abra sua Bíblia, deixe sua Bíblia aberta comigo. Nós vamos estudar essa história. Juízes 6, 11. A Bíblia diz assim: Então o anjo do Senhor veio, sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia a Joás, do grupo de famílias de Abiezer. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas. Diga comigo, malhando trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-los dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhes disse: O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem, não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian? O Senhor se voltou para ele e disse, com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu que estou enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. E eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas, como se fossem um só homem. Eu não sei você, mas imagina você estar lá num dia totalmente natural da sua história, o anjo de Deus aparece, então você precisa entender aqui, o Senhor estava falando com Gideão, e ele traz uma notícia muito simples. Gideão, você é o homem escolhido para libertar a nação. O que você acha se você recebesse um chamado desse? Imagina Deus chega para você agora e fala assim, no almoço você está lá comendo um pastel de Belém. E aí Deus vira para você e fala assim, eu estou levantando você hoje. Para quê? Para quê, Senhor? Qual é o meu chamado? Aí Deus vira e fala assim, eu estou te levantando porque você vai ser o libertador de Portugal. Eu sei que você fala uau, mas você fala um uau mais ou menos. Porque no fundo você vai dizer assim, não, tem alguma coisa. Portugal? Agora imagina se Deus chamar você para ser o transformador do Brasil. Aí piora um pouco a situação. Você vai ter que enfrentar um grupo que está lá numa cadeira. Você imagina isso? Eu fico pensando, cara, se Deus me chama para isso, primeira coisa, eu ia ter uma certa dúvida. Porque o chamado que o Senhor está entregando não era algo natural. E Deus vira para Gideão do nada e fala assim, é você, eu estou entregando um chamado. E você tem que entender que o Senhor, Ele nos chama para viver algo nessa terra. Agora, algumas coisas sobre o chamado de Gideão me chamam a atenção. A primeira coisa, dentro de uma história improvável, sempre Deus vai começar a nossa trajetória te entregando um chamado. Fala comigo, chamado. E essa é a pergunta que eu faço para você hoje. Qual o chamado o Senhor tem colocado nas suas mãos?
O que Deus está ativando no seu espírito. Sente, eu quero ter uma história improvável, mas toda história improvável precisa começar com um chamado. Agora, não adianta também você receber um chamado do Senhor sem que isso nada transforme a sua vida. Não adianta o chamado não trazer um impacto direto na sua vida. Não adianta o chamado não se tornar uma realidade. Até porque eu creio profundamente em algo que o pastor Teófilo sempre está nos falando. Palavra profética é uma semente em potencial. Palavra profética não é convicção. Até porque tem muita gente que tem palavra profética e não vive a profecia. Por quê? Porque o chamado é uma semente em potencial. E eu preciso pegar esse chamado, eu preciso plantar esse chamado, eu preciso regar esse chamado e eu preciso construir esse chamado. Então a primeira coisa que você precisa entender. Seite, eu quero viver uma história improvável. Você precisa entender o chamado do Senhor. Agora vamos entender algumas realidades do chamado de Gideão. Primeira coisa, o texto está dizendo: e Gideão estava malhando trigo num tanque de prensar uvas para escondê-lo dos midianitas. Escute isso. O momento que Deus entrega um chamado para Gideão, ele poderia dizer: Senhor, vem com o seu chamado em qualquer outro ambiente, mas não nesse ambiente. Porque a cena de Gideão escondido dentro de um tanque de prensar uvas, malhando trigo, demonstra o momento da vida que ele estava vivendo. Que momento que ele estava vivendo? Ele estava vivendo um momento de perseguição. Ele estava vivendo um momento de tensão, um momento de medo. Ele estava escondendo. Aí você fala, por que ele estava fazendo isso? Porque se você estudar o contexto histórico, você descobre que trigo, a colheita do trigo é completamente oposta da colheita da uva. Então ele estava malhando o trigo em um lugar onde geralmente se preparava uvas, porque ele sabia, o povo não vai me atingir porque eu estou escondido. Então Gideão, ele estava escondido, Gideão estava com medo, Gideão estava sendo perseguido, Gideão estava com problema, e exatamente nesse momento o Senhor vem e fala assim: eu estou te chamando. Aí você fala, o que isso simboliza para mim, Seite? O que isso simboliza para nós é que o chamado do Senhor nem sempre vem no formato e na hora que você está esperando. Na verdade, nós vamos descobrir que muitas vezes o chamado do Senhor vem nos nossos piores momentos. O chamado do Senhor vem em momentos que nós estamos dizendo: Senhor, me deixa quieto aqui. Mas agora o Senhor está me chamando, exatamente agora o Senhor está te chamando. Talvez você está sentado aqui hoje e está dizendo: não é o melhor momento para o Senhor me chamar. As coisas não estão encaixadas, a minha vida está uma bagunça, eu estou fora da vontade do Senhor, eu não estou tendo o resultado que eu gostaria, e justo agora o Senhor te pede algo. Eu estou dizendo para você, exatamente isso. Porque o chamado do Senhor é incondicional com o momento que nós estamos vivendo. Gideão olha e fala: Senhor, tanto momento para o Senhor me entregar algo, o Senhor vai me entregar agora. Exatamente, nesse dia, nesse domingo, nesse horário, o Senhor está dizendo: eu tenho um chamado para você. O que você vai fazer com isso? Você sabe o que eu tenho preparado para você. E aí Gideão fala: não, Senhor, por favor, não tem sentido, Senhor, neste momento. E aí que eu acho incrível do Senhor, porque o Senhor vira para Gideão, no pior momento da vida de Gideão, numa escuridão que ele estava vivendo, e Deus vira: eu te chamei porque você é um poderoso guerreiro. Mas que raios de poderoso guerreiro é esse que estava escondido? Como é que eu sou um poderoso guerreiro se eu estou sendo um fugitivo? Aí Deus está dizendo exatamente: eu entreguei algo no seu espírito. Existe algo que você carrega, que independe do momento e da circunstância que você está passando. Isso se chama o chamado do Senhor sobre as nossas vidas. E aí Deus chama. Agora eu não sei você, mas quantos aqui são especialistas em teimar com o Senhor? Você é especialista? Eu sou especialista em teimar com o Senhor. Como eu tive que precisar dessas palavras proféticas e essas revelações tão simples para vir para Portugal. Mas aí Deus, ele não desiste. Ele fala: eu estou te escolhendo, Gideão. E Gideão, ele assim, ele não cansa de dar um contra em Deus. Deus, você não sabe de nada, Deus. Tá bom, primeira coisa, eu estou vivendo aqui um momento de muita dificuldade. As coisas não estão encaixadas e o Senhor está me dando um chamado nessa proporção? Sim. Aí Gideão vira e fala: não, então tá bom, então agora eu vou te convencer. Quantos aqui já tentaram convencer a Deus? Já tentou? Horrível isso. Aí Gideão vira e fala assim, escute isso. No versículo
de número 15. Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Então, além de Gideão estar passando por um momento de grande dificuldade no seu exterior, perseguições, problemas, situações, Gideão ele vai continuar dizendo, Senhor, eu não posso ser esse homem. Eu não posso aceitar esse chamado. Sabe por quê, Deus? Porque eu tenho problema demais dentro de mim também. Ele vira para Deus e ele fala, como é que Deus vai usar alguém? Primeiro, do clã de Manassés. Fala comigo, Manassés. Quem é Manassés? Quando você volta a história, você vai descobrir que Manassés é irmão de Efraim. Manassés era o filho que merecia a bênção de primogenitura. E lá atrás, quando seu pai leva para o seu avô abençoar, ele tinha o direito de receber a primogenitura. Escuta isso aqui. Naquele momento, o avô vira e inverte a mão. E a bênção de primogenitura, que era de Manassés, foi então para a cabeça de Efraim. Eu não sei aqui se você é um irmão mais novo, mas o irmão mais novo geralmente tem essa ideia. Um é privilegiado ou não. Ou o mais velho olha para o mais novo e fala, você é privilegiado. Aí naquele momento ele diz, eu sou da tribo de Manassés. Se o Senhor quer levantar alguém, levanta alguém do Efraim. Não, eu sou da tribo de Manassés. Aí Deus está falando, exatamente, você é da tribo de Manassés e é você que eu estou chamando. Senhor, mas eu sou de Portugal. Senhor, eu sou do Brasil. Senhor, eu sou de outras nações. O Senhor está dizendo que o Senhor está levantando alguém para fazer a diferença desse lugar? Sim. Agora, ele não cansa, gente. Ele não cansa, tá? De insistir. Ele fala, não, tá bom. Então, tribo de Manassés vai. Mas, Senhor, deixa eu falar uma coisa. Eu sou da pior família da tribo de Manassés. Olha a minha família, Senhor. Então, já que o Senhor quer estender graça sobre Manassés, tem tantas outras famílias. Eu sou a pior. Como é que ele fala que ele é a pior família? Eu sou a pior família. Talvez você olhe para o chamado que Deus tem e você está condicionando o chamado do Senhor pela sua família. Do lugar que você veio. Mas, peraí. O Senhor está me chamando. Olha a minha família. Olha o que aconteceu dentro da minha casa. Eu sou a pior família de Lisboa. E o Senhor está me chamando? Sim. Porque o Senhor não está condicionando o chamado dele pela sua família. O Senhor está condicionando por aquilo que Ele crê em você. E aquilo que Ele depositou no seu espírito. E aí Ele vira e fala, não, então tá bom, Senhor, agora eu vou te convencer. Ele não desiste. Eu sou da tribo de Manassés. Eu sou da pior família. E como se não bastasse, ó, tadinho dele, gente. Ele vira e fala, e eu ainda sou o pior filho da pior família da tribo de Manassés. Olha que judiação. Alguém já tentou chegar para Deus assim? Tadinho, Senhor, olha para mim, Senhor. Eu falo, eu sou o pior filho. E o Senhor está dizendo, o chamado está sobre a sua vida. Sabe o que o Senhor está te lembrando? O chamado está sobre a sua vida. O chamado está sobre a sua vida. Não importa aquilo que você está passando, não importa de onde você veio, não importa o seu histórico, não importa o seu sobrenome, não importa a sua habilidade, importa simplesmente aquilo que o Senhor depositou sobre você. Que nessa manhã o Senhor relembre você daquilo que Ele já depositou no seu espírito. Quanto que estão entendendo isso? Diga amém e aplauda ao Senhor Jesus. Com muito custo, Gideão, ele começa a acreditar na palavra. Então tá bom, Senhor. Ele sai daquele lugar, agora eu tô acreditando, hein? Eu sou o número 1 da nação. E aí entra o segundo processo de uma história improvável. Vamos ler comigo, está em Juízes 6, 25. Naquela mesma noite, ou seja, logo depois disso, o Senhor disse, separe o segundo novilho do rebanho do seu pai, aquele de 7 anos, e derrube o altar de Baal que pertence ao seu pai, e corte o poste sagrado de Azerá ao lado do altar. Depois faça um altar para o Senhor, para o seu Deus, no topo dessa elevação. Com a lenha do poste sagrado que você cortar, ofereça o segundo novilho como holocausto. Assim Gideão levou 10 dos seus servos e fez como o Senhor lhe ordenara. Mas como estava com medo da sua família e dos homens da sua cidade, fez tudo de noite e não durante o
dia. Quantos aqui creem naquilo que o Senhor tem preparado para você? Diga amém. Fala com um pouquinho mais de fé, vai gente, amém? Quantos aqui creem que é grande demais para você viver o chamado sem Deus? Você crê nisso? Mas Gideão, ele vira e ele fala, tá bom, eu vou ser o libertador da nação. Vai, Senhor, me manda o chamado. Me manda aquilo que eu tenho que fazer. Me dá direção. Existe algo grande, existe algo poderoso do Senhor. Eu não sei você, mas quando você começa a acreditar no chamado do Senhor, você sai empolgado. E ele sai empolgado daquela história. Vai, Senhor, é agora, vamos pra cima. Aí Deus fala, calma, shoa, tranquilo. Aí Deus vira e fala assim, antes de eu fazer algo grande na sua vida, você tem que resolver algumas pendências. Toda vez que Deus quer usar uma história improvável, depois do chamado, o Senhor ele vai pedir para que possamos resolver e trazer resoluções para algumas pendências que estão na nossa vida. Sabe o que Deus falou para ele? Antes de eu te usar na nação, vai para dentro da casa do seu pai e derruba o altar de Baal que tem dentro da casa do seu pai. Por quê? Porque Deus nunca vai usar as nossas vidas para transformar uma nação se primeiro nós não fomos transformados pelo Senhor. Deus nunca vai fazer algo grande através de você se primeiro Ele não fez algo grande em você. Aí Gideão não entende nada, né? Porque Deus é um Deus de tensão, né? Ao mesmo tempo Deus está empoderando, levantando, expandindo, e do nada Deus fala assim, mas calma, só volta para casa do seu pai. Qual era o maior desafio de Gideão? O maior desafio de Gideão era combater os midianitas e derrubar a idolatria a Baal. Baal está trazendo isso para a nação. Então a sua maior briga, Gideão, nessa nação, é derrubar o altar de idolatria da nação para o Deus chamado Baal. Agora adivinha o que ele tinha? Ele tinha um altar de Baal dentro da casa dele. Toda vez que Deus nos chama, você precisa entender, Deus te chama para ser um libertador daquilo que você foi liberto no Senhor. Ele fala, você não consegue derrubar Baal da nação, porque você tem um Baal dentro de casa. Entra na sua casa, derruba o altar e ali ofereça um altar ao Senhor. Depois disso você vai ser usado na nação. Sabe o que eu vejo? Muitos jovens principalmente, eles dizendo, Senhor, usa minha vida. Eu tenho fome, eu tenho expectativa, transforme. Deus está falando, meu irmão, primeiro é você. Antes de Deus te usar, Ele quer te transformar. Deus fala, entra na casa e derruba o altar. Depois que você for transformado, você vai ter autoridade para transformar a vida de outras pessoas. Posso dar uma lapada aqui agora? Posso? Tá, então escuta isso aqui. Preste atenção. Você tem que entender os meios que o Senhor faz. E eu creio profundamente que não existe autoridade maior para você ser um agente de transformação naquilo que Deus primeiro te transformou. Você pode dar um glória a Deus por isso? Glória a Deus. Tá bom, agora vai ser condicional esse glória a Deus. Sabe por quê? Porque para você ser liberto, primeiro você tem que precisar passar pelo processo. Tem muita dor que você está questionando ao Senhor porque você está vivendo, mas na verdade Deus está trabalhando em você para que você tenha força e autoridade para trabalhar na vida de outras pessoas. Tem coisa que você passa no seu casamento que obviamente é natural, isso aí é coisa do ser humano. Mas Deus está gerando uma autoridade em você para que você ajude outras famílias a passar pelo mesmo. Tem coisa que Deus está trabalhando na sua vida como um filho, ou como uma mãe ou um pai na vida de um filho, que você não entende, mas Deus está te levantando como uma força para ser uma voz para transformar a vida de outras mães e filhos. Tem muita coisa que Deus trabalha, que você não entende no momento, mas Deus está dizendo, eu estou trabalhando dentro da sua casa. Eu estou trabalhando no seu secreto. Senhor, eu preciso tanto de uma libertação. Se permita ser liberto, porque você vai ser um libertador. Você vai conseguir entender. Você vai ter linguagem para fazer aquilo que o Senhor está chamando. Se tem uma coisa que Deus está abrindo portas, constantemente eu estou com filhos de pastores. E hoje eu falo, eu dou risada. Mas só Deus sabe o que eu passei como filho de pastor. Tem aqui uma família que me viu nascendo, literalmente. Simone está ali, é meu amigo de infância. Eles estão morando aqui em Portugal. A Simone me viu crescendo. Tem coisa hoje que eu dou risada lá com os filhos de pastor. Não, vem aqui, vamos orar junto, Deus abençoe. Eu entendo, tá tudo bem. Só que eu falo nesse lugar porque um dia primeiro o Senhor teve que falar. Você precisa ser curado. O que Deus está te curando hoje?
O que Deus está tirando de fora da sua casa? São traumas? São decepções? São traições? São dificuldades? São necessidades de milagres? Eu não sei o que você está passando. Entenda que o Senhor é especialista em pegar isso, trabalhar em você, para que você seja uma voz. Gideão levanta daquele lugar e fala: Senhor, usa-me. Aí ele fala: vai para dentro da sua casa primeiro, cidadão. Tira o altar de Baal. Agora, quer escutar uma coisa aqui? Na hora que ele entra, ele fala: sim, Senhor, eu vou te obedecer. Eu vou entrar na casa do meu pai e eu vou tirar o altar de Baal. Só que tem um elemento aqui, gente, que me chama muito a atenção, porque isso é uma realidade nas nossas vidas. A Bíblia diz: e Gideão obedece o que o Senhor tinha mandado. Porém, ele faz isso durante a noite e não durante o dia, porque ele tinha medo dos seus familiares e dos homens da sua cidade. Você sabe qual é um dos maiores inimigos das mudanças que você precisa, que Deus está direcionando? Temor de homens. Tem muita gente que já entendeu o que Deus pediu, mas porque precisa sustentar uma reputação diante das pessoas, você tem resistido. O Senhor está falando: vai lá e derruba o altar, vai lá e muda, vai lá e transforma, vai lá e muda de cidade, vai lá e retorna, vai lá e abre, vai lá e fecha. Só que nós estamos fazendo igual Gideão. Nós estamos fazendo isso durante a noite. Por quê? O que as pessoas vão pensar? Você sabe qual é o problema de nós levarmos muito em consideração a palavra das pessoas? É que constantemente, quando você leva em uma elevação a opinião das pessoas, você descarta a opinião de Deus. E constantemente nós vamos ser levados a lugares ou onde você escuta a voz de Deus, ou você escuta a voz de homens. O que você vai escolher? O que as pessoas vão pensar? O que meu pai vai dizer? Tanto faz, meu irmão. Tanto faz, porque não tem como eu viver o chamado do Senhor se eu, em primeiro lugar, não obedecer e passar pelas resoluções que o Senhor tem direcionado. O que o Senhor está pedindo para você nesse tempo? Sei, mas o que isso vai dar? Não tenta fazer a opinião de Deus durante a noite. Isso vai dar errado. Assuma e traga as resoluções. Quantos aqui entendem isso? Diga amém. Pula comigo lá para Juízes 7. A história, ela continua. Depois disso, então, ele vai lá, derruba o altar, constrói o altar do Senhor. E aí, então, Deus fala: agora sim eu vou te levar para a batalha. Agora as coisas vão começar na sua vida. Aqui, gente, ele já era uma história improvável. Quantos concordam comigo que aqui ele já estava vivendo uma história improvável? Você concorda comigo? Tá. Juízes 7:2. O Senhor disse a Gideão: você tem gente demais para eu entregar para a Midian nas suas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. Anuncie, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo poderá ir embora. Então 22.000 partiram e ficaram apenas 10.000 homens. Escute isso aqui. Deus chega e fala: agora chegou o momento de você viver aquilo que eu estou te chamando. Quantos aqui tem expectativa em viver aquilo que Deus está te chamando? Diga amém. Tá. Só que antes disso, Deus falou assim: eu preciso te testar. Antes de eu entregar os frutos nas suas mãos, eu preciso te testar. Uma história improvável sempre vai passar por períodos de testes. Aí Deus vira e fala: vamos lá enfrentar os inimigos. Você vai enfrentar os midianitas. Só que aí Deus vira e fala: só que você tem gente demais, Gideão. Você tem gente demais e eu preciso formar uma história que seja impossível que as pessoas achem que ganharam a batalha por conta própria sem a minha mão. Escute isso. Tem muita coisa que acontece na nossa vida que não é o diabo. Eu acho engraçado isso, porque tem gente que fica falando: é o levante do inimigo. Satanás não consegue nem sentar, tanto levante. Não tem nada de levante. Deus mesmo disse: tem gente demais. Quer ver só uma história aqui? Quantos aqui, quando você obedeceu à voz do Senhor, parece que piorou sua vida? Você já viu isso? Senhor, eu estou te obedecendo. Piorou. Aí Deus está falando: sabe por quê? Porque eu preciso tirar tudo da sua mão,
para que quando aquilo que eu quero aconteça na sua vida, você não tenha a chance de dizer, eu consegui. Você já viu gente assim? Escute isso. Você já viu gente que depois que prospera, abandona Deus? Porque o miserável acha que ele que fez. E Deus está falando, tem coisa que eu vou precisar secar. Eu seco para você dizer, não tem como. É o que aconteceu aqui. Gideão chega e fala, Senhor, vamos para a batalha. Aí Deus fala, tem gente demais. Quanto que era tem gente demais? Diga comigo, 32 mil. 32 mil soldados. Bastante ou não? Bastante. Só tinha um problema. Os midianitas eram em 130 mil. Na hora que Gideão obedece, estou indo com 30 mil. Antes de Deus falar, ele já está falando, Deus, se não for o Senhor, eu estou morto. Porque é 30 contra 130. A conta já não fé. Eu já estou entrando no chamado. Agora isso aqui é legal. Porque você já entra no chamado, parece que devendo. Aí na hora que você pisa, parece que aumenta. Já viu isso? Aí Deus fala, não, eu vou mexer. Tem gente, aí se fosse eu falar, Senhor, peraí. 30 contra 130, pode ter certeza, Senhor, eu vou te dar honra. A conta já não fecha. Aí Deus fala, tem gente demais. E ele começa então, fala bem forte comigo, testar. Quais são os testes que o Senhor está fazendo na sua vida hoje? Aí ele fala, chega para o povo, 32 mil, e você vai dizer uma coisa. E Deus tem um senso de humor de vez em quando, porque olha o jeito que Deus fala. Diga a esse povo que quem estiver tremendo de medo, pode ir embora. Deus, não precisa falar assim também, né? Só fala assim, ó, quem não quiser pode ir embora, quem tiver... Não, aqueles que estiverem tremendo de medo, pode ir embora. Gideão chega, 32 mil, aquele que tem medo, tchau. Para surpresa dele, de 32, 22 mil vão embora. Ele só fica com 10 mil. Aquele momento quase que eu ia junto. Gideão já... Deixa os 10 mil, tô indo junto com os 22. E ele começa o primeiro teste. Aí você fala, Seite, que tipo de teste é esse? Agora você vai escutar uma coisa, tá? Primeiro teste que o Senhor fez é um teste que eu e você vamos passar constantemente. Sabe qual? É o teste da fé. Quando Deus diz, quem tem medo, vai embora. Deus estava fazendo um teste que na verdade queria descobrir. Quem é que está aqui no meio, que tem plena convicção em fé daquilo que eu posso fazer? Por quê? Porque o medo é a ausência de fé. Ele falou, você tem medo? Tem que ir embora. Mas quem é que não tem medo numa situação como essa? Quem não tem medo é somente aquele que está com a sua fé convicta e enraizada na palavra que o Senhor já liberou. Tem muita coisa na nossa vida, meu irmão, que eu vou te falar, vai dar medo. Você vai olhar e vai falar, Senhor, não dá, não dá. Só que a fé nos move. Nós não somos movidos por aquilo que nós vemos, sentimos, ou achamos, ou percebemos. Nós somos movidos pela fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Quais são as coisas que Deus está te pedindo, meu irmão? Que se não for na fé, você não anda. Sente, a minha planilha não fecha, a minha cabeça não bate a conta, as pessoas não me apoiam, não vai dar certo. É esse o lugar. Por quê? Porque quando Deus operar, você vai ter convicção. Se não fosse o Senhor, não tinha como. Fé. Fala comigo, fé. E você acha que para por aqui o teste? Não. Deus continua. Assim Gideão levou homens à beira da água e o Senhor lhe disse, separe os homens que beberem água lambendo com a língua. Escuta isso aqui, gente. Isso aqui é... Separe os que beberem a água lambendo com a língua, como faz o cachorro daqueles que se ajoelharem para beber. 300 homens lamberam a água, levando a mão até a boca. Todos os demais ajoelharam para beber. O Senhor disse a Gideão, com os 300 homens que lamberam a água, livrarei vocês e entregarei Midian em suas mãos. Mande para casa todos os outros homens. Segundo teste. Então o primeiro teste é o teste da fé. Segundo teste. Aí, gente, aí acaba com tudo. Porque Deus vira e fala assim, eu vou fazer um teste, tá, Gideão? Tá bom. Qual é o teste? Eu fui nesse lugar aqui, tá? E é um dos lugares mais lindos que eu fui, quando eu fui para Israel. Lindo esse lugar. Eles estão em batalha, com as armas, marchando em direção ao inimigo. Chega um rio lindo, vamos beber. O que todo mundo faria, gente? Beleza, vamos beber água.
Inclusive eu ajoelhei lá nesse lugar para ver como era a sensação. E aí você vai lá, você tá lá bebendo a água. Obviamente todo mundo vai beber desse jeito. Aí Deus vira e fala assim, pois é, todo mundo que beber água desse jeito tá demitido. Ser qualquer loja, 300 homens. Qual era a diferença? Olha a diferença. Aqueles que se ajoelharem, reprovados. Ou seja, aqueles que não se ajoelharem, vão se manter de pé. E outra, aqueles que não se ajoelharem precisam pegar a água, trazer a água até a boca e lamber igual cachorro. Quem é que bebe água assim? Quando eu olho isso aqui, eu falo, não é possível, cara. Uma coisa. Aí você fala, por quê? Pergunto, por quê? Por quê? Porque Deus, ele faz questão de nos testar em coisas que não são previsíveis. Por quê? Porque se é previsível, existe um risco de você querer performar. Tem ou não tem gente que performa? Tem gente que performa na adoração. O cara sabe a hora que levanta a mão, a hora que ajoelha, a hora que fica mais ou menos. O cara sabe estar dentro de uma palavra. O cara sabe estar dentro de uma igreja. O cara sabe estar dentro de um link. Então o nosso problema muitas vezes é que nós estamos vivendo aquilo que o Senhor está querendo com performance e não com identidade. Então tem muita coisa que o Senhor vai te testar que não tem como entender. Quem é que bebe a água desse jeito? Aí Deus está falando, exatamente, porque eu preciso saber o que está dentro de você. Eu preciso saber o que está na identidade, o que está no DNA. Eu preciso saber o que está de verdade no seu coração. E naquele momento, 300 homens sobram. Agora, vou te dizer uma coisa. Não tente entender os processos do Senhor sobre sua vida. Sabe por quê? Porque você só vai conseguir entender quando você passar. Antes de passar, você não tem como entender. Então Deus está promovendo os testes para que nós pudéssemos nos encontrar prontos. Agora tem um lance aqui que é muito legal. Quando eu fui para Israel, eu estava falando com um rabino lá. E aí eu fiquei impressionado, que eu fui no shopping, era sexta-feira à noite, que por sinal é lindo Israel, vocês precisam ir para Israel. O pessoal acha que é só pedra, né? Mas não é assim, é lindo lá. E eu estava num shopping muito luxuoso lá, quando eu olho assim de longe, umas meninas desse tamanho assim, de vestidinho, salto. Aí na hora que eu olho, um fuzil nas costas. Porque lá homem, mulher, todo mundo serve. E eles andam com um fuzil. As menininhas dele, eu falei, cara, não tem como essa menina tirar com esse fuzil. Um fuzil, e as meninas rindo lá e com fuzil. Aí eu cheguei pro meu amigo que mora lá e falei, cara, que é isso aqui? Ele falou, nós aprendemos desde sempre que nós sempre estamos em guerra. Ele falou, ou seja, então o que é uma cultura pra gente? Nós nunca estamos desarmados e desatentos. Pra gente, batalha é um estilo de vida. Ele falou, por isso esse povo fica com a arma assim. Aí ele me falou, você já viu a história de Gideão? E aí eu entendi muita coisa. Ele falou, um dos testes que Deus estava fazendo com esse povo, sabe o que era? Esse povo estava em batalha. E no meio da batalha, a grande maioria, no meio da guerra, eles se prostraram, esqueceram as suas armas para saciar uma necessidade básica. Aqueles que foram aprovados são aqueles que no meio de uma batalha trouxeram as suas necessidades para dentro do seu ministério. Tem muita gente que não está vivendo o que Deus te chamou. Você sabe por quê? Porque você está tentando conciliar. Primeiro eu vou trabalhar, depois eu vivo aquilo que Deus tem. Primeiro eu ganho meu dinheiro, para depois eu ver se eu consigo investir no reino. E Deus está dizendo para a gente, o teste é, será que você consegue conciliar e colocar toda a sua vida, toda a sua família, toda a sua necessidade durante a sua própria batalha? Por isso você tem que tirar da sua cabeça a separação de secular e sagrado. Estou na faculdade, então é o quê? Secular. Lá é o seu campo de batalha. Eu estou na rua, lá é o seu campo de batalha. Eu estou comendo um lanche, lá é o seu campo de batalha. Todos os momentos nós temos que estar conectados no Senhor. Naquele momento, aqueles que se curvam diante das suas necessidades básicas, Deus fala, esses não são merecedores de receberem aquilo que eu quero entregar nas mãos deles. Você sabe que isso é bem difícil, né? Porque toda hora nós vamos ser tentados. Ou a gente cuida das nossas coisas, ou a gente cuida das coisas de Deus.
O Senhor está nos testando. E se você quer viver uma história improvável, obedeça aquilo que Deus está te pedindo. Se você recebe isso, diga amém. E aplauda ao Senhor Jesus mais uma vez. Quarto e último, eu quero encerrar. Juízes 7, 19. Quantos estão comigo aqui hoje? Deus está falando com você? Diga bem forte, uma história improvável. Você acha que essa história ela é louca agora que começa? Última coisa, Juízes 7, 19. Gideão e os 100 homens que o acompanhavam chegaram aos postos avançados do acampamento pouco depois da meia-noite. Assim que foram trocadas as sentinelas, tocaram as trombetas, quebraram os jarros que tinham nas mãos. As 3 companhias tocaram as trombetas, despedaçaram os jarros, empunhando as tochas com a mão esquerda e as trombetas com a direita. E gritaram: a espada pelo Senhor e por Gideão. Cada homem mantinha sua posição ao redor do acampamento. Todos os midianitas fugiram, gritando enquanto corriam. Quando as 300 trombetas soaram, o Senhor fez que os homens de todo o acampamento voltassem as espadas uns contra os outros. Mas os que não foram mortos fugiram para Bet-sita, na direção de Zerará, até a divisão de Abel-Meolá. Aí Deus vira e fala: beleza, estamos com o exército que nós precisamos para essa batalha. Você já foi chamado, você já resolveu o que você tinha que resolver dentro de você. Eu já testei o coração, então esse povo que está aqui tem fé e tem convicção do chamado. A quarta coisa, o Senhor diz: agora eu vou entregar nas suas mãos algo chamado estratégia. Fala comigo, estratégia. Quantos querem viver uma história improvável? Diga amém. Quantos querem ser uma história improvável nas mãos do Senhor? Diga amém. Então eu quero dizer para você, quarta coisa, eu fecho com isso. Para você viver uma história improvável, é necessário você entender e obedecer às estratégias do Senhor sobre a sua vida. Aí você fala, como assim? Então vamos lá. No momento que Deus chega, diminui para 300. De verdade, gente, quantos aqui ficariam pelo menos assim, com um pouquinho de medo, em 300 para 130 mil? Só que melhora a história. Porque aí Gideão chega e fala assim: pessoal, nós vamos para a batalha. 300. Quantas mãos esse povo tinha nessa época? Tá, espero que sim, né? 2. E naquele momento, Gideão fala: vou te entregar as armas. O que normalmente esse povo carregava? Espada e escudo. Era o que eles andavam com arma normalmente. Espada e escudo. Gideão chega, 300 homens, já era uma loucura. Aí Gideão fala: agora eu vou te entregar a arma. E Gideão pega uma trombeta e uma tocha. Toma, uma trombeta e uma tocha. Tipo, o que eu vou fazer com isso, Gideão? Vou tacar a trombeta na cabeça do outro? Exatamente, essas são as armas da nossa estratégia. Uma trombeta e uma tocha. A Bíblia diz: e eles pegaram a trombeta, a tocha e um vaso, e eles foram para a batalha. Se dividiram em 3 pelotões, cercaram a cidade, e naquele momento eles começam a estratégia do Senhor. Escute isso que eu vou dizer. Quantos querem viver o chamado do Senhor sobre a sua vida? De verdade, não fala isso da boca para fora. De verdade, você quer? Você tem que entender: o chamado do Senhor nunca vai ser algo que não exige sobrenatural. Porque o chamado do Senhor é sobrenatural. O chamado do Senhor não é natural. Agora, qual é o nosso problema? O nosso problema é quando nós estamos tentando sustentar um chamado do Senhor que é sobrenatural com estratégias que são naturais. Eu quero o chamado, Senhor, mas deixa eu ver minha planilha financeira. Eu quero um chamado, Senhor, mas deixa eu ter tudo pronto. Eu quero o chamado, Senhor, mas eu quero ter minha casa, meu carro, Eu quero o chamado, Senhor, eu tenho que estar totalmente pronto. E Deus está falando: meu irmão, você tem que entender, o chamado do Senhor nunca vai ser natural. Então Ele exige de você passos sobrenaturais. Não tente sustentar o que Deus gerou de forma natural. Não tente sustentar aquilo que Deus liberou sobre a sua vida com ferramentas e com as suas próprias mãos.
Deus está falando, meu irmão, você tem que entender, é sobrenatural. Se você quer entrar para isso, vai ter que entrar no sobrenatural, é do começo ao fim. É em obedecer o chamado, é em resolver suas coisas, é em passar pelos testes e para vencer suas batalhas. Não vai ser diferente disso. Seite, mas tem algum momento que isso passa? Tem, quando você for pro céu. Aí passa. Mas até lá, o Senhor está exigindo de nós estratégias sobrenaturais. Seite, mas está muito pesado. Está pesado porque você tem que entender que não vai ser natural. Está difícil, Seite. Está difícil porque você precisa aprender a depender mais do Senhor. Está difícil, Seite. Está difícil porque você tem que se entregar. Ou você acha que é fácil você ficar à deriva no mar do Espírito? O Senhor está falando, as estratégias não são naturais. Agora escute isso aqui. Por favor, coloca isso dentro da sua cabeça. Deus é sobrenatural. E Ele é tão sobrenatural. Por favor, grava isso aqui no seu coração. Ele é tão sobrenatural que Ele é especialista em pegar algo que era impossível e transformar aquilo em uma realidade. Algo que era sobrenatural. E Ele usa isso como algo que depois que a gente passa, a gente vai dizer, faz todo sentido. Vamos provar isso aqui. Eu pergunto para você, se eles fossem 300 homens, com espada e escudo, que era o normal, eles venceriam, sim ou não? Sim ou não? Mas nem se fossem os espartanos, não vence. Não vão conseguir vencer, porque é uma questão natural. Agora, quando eles obedecem a Deus, eles entram numa estratégia. Agora, olha essa estratégia. Olha como Deus, Ele é... Por isso você tem que ler a profundidade da palavra. A palavra é incrível. Deus pega e fala, pega uma trombeta, um vaso e uma tocha. E eles chegam. Eles chegam na troca da sentinela, durante a madrugada. Todo mundo está dormindo. Eles cercam a cidade. Quando de repente eles dizem, naquele momento, eles tocam a trombeta. Quantas trombetas? Quantas trombetas? 300. Naquele momento o povo acorda. O que está acontecendo? E eles estão escutando o barulho de 300 trombetas. Agora deixa eu te dar um contexto histórico. Eles acordam assustados, brigando um com o outro. Por quê? Porque trombeta, no contexto histórico militar, era um item utilizado somente pelo líder do pelotão. Então você só escutava uma trombeta, 2, 5, 7 trombetas, se fosse muita coisa. Mas no momento que eles entram com 300 trombetas, aquele povo acorda e fala, opa! E Deus, Ele multiplica no câmbio natural aquilo que é sobrenatural. Eles acordam, 300 trombetas, e eles vão pensar automaticamente. Gente, você já acordou meio dormindo? Você não reconhece nem sua casa. Você imagina uma guerra. 300. Automaticamente eles falam, tem pelo menos 300 pelotões nos atacando. Eles são em maioria. Nós estamos perdidos. Porque Deus, Ele pega estratégias que são sobrenaturais e faz com que isso seja lógico. Aí Ele vira, na hora que toca a trombeta, a Bíblia diz, e eles quebram o vaso. Calma lá que eu vou chegar no vaso. E a Bíblia diz, eles empunham a tocha. Eles levantam a tocha. E na hora que eles levantam a tocha, o povo está acordando com os 300 trombetas. Na hora que eles olham ao redor, 300 tochas. E aí eles vão confirmar. Por quê? Porque quem era a única pessoa que andava com a tocha? O líder do pelotão. Então eles estão falando, eu não só escutei, mas eu estou vendo que Deus está fazendo algo. Então eles escutam, eles estão olhando e eles vão dizer, nós somos a minoria. E eles começam a brigar entre eles. Você tem que entender, é assim que Deus vai trabalhar na sua vida. Quando você se coloca à disposição, Deus, Ele tem a capacidade de multiplicar a sua voz e a sua ação. Deus consegue fazer a luz brilhar de uma forma que você nunca imaginava. Deus, Ele consegue inverter as histórias, inverter os jogos. Deus consegue mudar documentos, é isso que Deus consegue. E eles olham e eles falam, nós estamos mortos. Porque a trombeta e a luz foi levantada. Enquanto nessa época, trombeta e luz era somente para o líder, Deus estava fazendo uma virada. E a virada é, eu não quero só um líder,
Eu não quero só um avivalista. Eu não quero só uma história improvável. Eu quero todo esse povo vivendo aquilo que eu tenho preparado. Sabe o que Deus está fazendo aqui? Deus não está levantando uma pessoa. Deus não está levantando um líder apenas. Nós somos gratos ao Senhor por isso. Mas Deus está te levantando. E Ele está colocando na sua mão a voz, a trombeta, a autoridade, a luz, as ações, os resultados, para que você brilhe a luz de Cristo por onde você passar. A pergunta: e o vaso? Então o vaso tem uma explicação também. Porque eles estão em guerra. E eles chegam com uma mão a trombeta e a outra a tocha. Só que é o seguinte: quantos aqui já foram em festa de aniversário, que o aniversariante está chegando e a pessoa que ficou só com a responsabilidade de acender a vela não acende? Já viu isso? Acende, acende, acende. Agora, se uma vela dá trabalho, você imagina 300 tochas. Então o que eles fizeram nessa estratégia? Escute isso aqui, e eu encerro com isso. Eles acenderam as tochas antes de chegar. Porque na hora que eles chegassem, teria que ser surpresa. Não poderia ir aceso ou ir acendendo. Eles acendem lá, colocam dentro do vaso e levam o vaso com a tocha acesa até o momento da luz aparecer. Naquele momento, ao sinal de Gideão, eles tocam a trombeta, quebram o vaso e levantam a tocha. A luz de Cristo brilha depois que o vaso é quebrado. Sabe qual é uma das maiores estratégias do Senhor sobre as nossas vidas? Escute isso. Uma das maiores estratégias do Senhor para você ser uma história improvável: passe por uma temporada de quebrantamento. Não tem como a luz de Cristo brilhar se antes nós não passarmos por quebrantamento. O Senhor está falando, meu irmão, quebra a sua vida. Quebra a sua vida. Você quer tanto que a luz apareça, mas você tem que quebrar a sua vida. Sem quebrantamento a luz não sai. Então muitas vezes nós estamos dizendo: Senhor, usa a minha vida. Eu quero ser uma história improvável, mas deixa a minha vida do jeito que está. Deus está falando, meu irmão, não funciona assim. Para você viver o que eu tenho, é necessário você se jogar aos pés do Senhor e dizer: Senhor, me quebra, me muda, me transforma, me leva, me acelera, me atrasa. O Senhor está dizendo para nós hoje, Lisboa, o Senhor está te convidando a passar por um processo. Existe um processo quando a gente se quebranta na presença do Senhor. Agora, o que mais me chama a atenção é que no momento que eles tocam a trombeta, a voz ecoa. E antes da luz ser levantada, eles quebram o vaso. Agora aí é que está. O barulho do vaso quebrado é que gerou um impacto na pessoa que estava sendo conquistado. Sabe o que Deus pode fazer conosco, gente? Que enquanto nós estamos sendo quebrados pelo Senhor, as pessoas às nossas voltas estão sendo impactadas por aquilo que Cristo pode fazer. O maior testemunho não é somente a luz sair, mas é o tanto que o vaso pode ser quebrado em você. Essa é a pergunta, esse é o meu questionamento, esse é o chamado do Senhor. O que o Senhor está puxando de você hoje? Começa a ter uma visão espiritual das coisas. Começa a dar significado. Talvez por muito tempo você ficou reclamando: olha a minha vida do jeito que está. E o Senhor está dizendo: eu estou quebrando. Eu estou quebrando porque para viver aquilo que eu tenho, eu preciso te quebrar. Quebrar da sua opinião. Esse é o problema, gente. Nós temos muita opinião. Quebrar você dos seus conceitos. Você está tão cheio de conceito. Quebrar você da mentalidade humana e terrena. Não tem como viver o que Deus te chama com a mentalidade enraizada nessa terra. Nós precisamos quebrar diante do Senhor. Quebrar os seus traumas. Gente, eu estou vivendo há anos movido pelo trauma que eu passei. O Senhor está falando: quebra isso. Eu fui tão magoado, tão chateado. Inclusive dentro das igrejas eu fui machucado. O Senhor está falando: você quer ficar nesse formato? Enquanto você fica chateado, você está perdendo o tempo das vitórias que o Senhor quer entregar na sua vida. Existe um chamado do Senhor para uma vida improvável. Se você entende isso, recebe isso, fica de pé no seu lugar. Levante suas mãos e com a sua própria voz agora, com a sua própria voz, com a sua própria voz, se renda ao Senhor nessa manhã.
enquanto eu vinha para este lugar, eu sentia do Senhor que essa era uma manhã que o Senhor estava acendendo uma fagulha, e uma tocha estava se acendendo, e eu via essa tocha incendiando essa sala, e essa sala incendiando esse bairro incendiando Lisboa. Mas escute isso, Zion Lisboa, o Senhor está acendendo algo nessa casa, que vai se espalhar por toda a Europa, norte, sul, leste, oeste. O Senhor está levantando histórias improváveis deste lugar, e um dia nós olharemos e diremos: da onde isso veio? Mas o Senhor está dizendo: será que primeiro você pode se quebrar? Então vamos lá, Zion, levante suas mãos, suas próprias palavras, vai dizendo: Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui. Levante nessa manhã, Senhor, histórias improváveis. Vai recebendo, vai recebendo. O Espírito Santo está aqui, vai recebendo agora no seu coração. O Espírito Santo está tocando você com toques físicos agora. Eis-nos aqui, eis-nos aqui. Levante, levante, Senhor. Levante, levante, Senhor. Levante tochas para a Europa nessa sala. Mais, Senhor, mais, Senhor, mais, Senhor, mais, Senhor, mais, Senhor, mais, Senhor. Eu vejo o Senhor levantando pastores nessa manhã. Eu vejo o Senhor levantando apóstolos nessa manhã. Eu vejo o Senhor levantando empresas neste lugar. Eu vejo o Senhor levantando acadêmicos. Eu vejo Deus levantando pessoas agora para a política, para o governo. Essa tocha está espalhando. E eu vejo o Senhor estendendo graça agora. Recebe no seu espírito. O Senhor está derramando um novo nível de graça e de unção. E a mesma graça que Gideão teve, quando Deus disse: eu entregarei todos os seus inimigos como se fossem um só homem. Você vai começar a fazer o ministério que Deus te deu. Seja isso uma empresa, seja isso uma escola, seja isso uma família, seja isso uma igreja. E você vai ver favor. As coisas vão começar a fluir. Fluir, fluir, fluir. Se você crê nisso, só vai levantando a sua voz de adoração ao Senhor. Vai recebendo no seu espírito. Mais, mais, mais. Mais, Senhor. Mais, Senhor. Mais, Senhor. Derrama mais, Senhor. Levanta, Senhor. Levanta os criativos neste lugar. Levanta, Senhor. Levanta os influenciadores. Levante aqueles que serão referências no online. Levanta adolescentes que vão transformar as escolas, jovens que vão impactar as faculdades, mães que vão estruturar a sua casa em oração. Eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Continue em espírito, onde você está.
Eu quero fazer um convite, mas de coração, você só vai dar esse passo se o Espírito te falar para dar esse passo. Eu não quero fazer algo movido na emoção, mas eu quero que seja uma decisão em convicção. Todos os momentos que Deus pede algo e libera algo no Espírito, algo no físico é mudado. E nessa manhã, eu quero pedir, e por favor faça isso se você entende no Senhor. Mas você que está aqui hoje, que Deus tem te chamado. Você tem convicção que Deus tem te chamado. Para quê? Independente para onde. Mas Deus está te chamando. Eu vejo como se fossem transições e aceleração. Deus está te chamando. Seja isso para dentro da igreja, seja isso para fora da igreja. Mas se você entende que Deus está te chamando, eu quero convidar você a vir aqui à frente, como um ato físico, que você está dizendo: sim, Senhor, eu aceito o que o Senhor está liberando. Você vai dar esse passo e eu quero orar por você. Mas só você que sente isso, Deus está me chamando para algo nesse tempo. Faça isso, e quando você caminha para cá em espírito, vai vendo isso gerando um impacto na sua história. Não é um passo só para terminarmos um culto, mas é um passo onde Deus está mudando a sua história. E quando você vem aqui, o Senhor está liberando algo sobre você nessa manhã. Hoje, dia de Pentecostes, é o dia que o Senhor marcou esse encontro com você. Entenda que esse é um passo ousado. É um passo onde Deus pode mudar toda a sua vida. Vai recebendo isso no seu espírito agora. Acenda, Senhor. Acenda a chama, acenda a chama, reaviva em nós. Muda, Senhor, transforma, Senhor. Abra as portas, fecha as portas. Eu vejo a palavra retorno, para alguns é retorno. É retorno, o Senhor está te puxando, existe uma tensão para você retornar. Vamos lá, Zion. Levante suas mãos, vai atrás desse lugar agora. Vai atrás deste lugar. Vai atrás deste lugar. Vai atrás do seu romper. Vai atrás do seu encontro. E o Senhor se revela a Gideão e diz: se levante, poderoso guerreiro. Se levante, poderoso guerreiro. Mais. Enquanto você está orando, toques físicos agora. Algumas pessoas vão sentir eletricidade passando no seu corpo agora. O poder do Senhor te toca agora com eletricidade. Outras pessoas vão sentir um calor. O fogo do Espírito Santo te invade. Outras pessoas vão passar por um quebrantamento profundo agora. O Senhor está quebrantando o seu coração. Zion, quanto tempo você não se quebranta na presença? Mais.
qualquer lugar. Derrama tua glória em mim, servirei em qualquer lugar. Quero ver tua beleza, usa-me em qualquer lugar. Derrama tua glória em mim, servirei em qualquer lugar. Quero ver tua beleza, usa-me em qualquer lugar. Quero ver tua beleza, então me envolve na tua história. Minha vida é pra tua glória. Então envolve na tua história. Minha vida é pra tua glória. Então envolve na tua história. Minha vida é pra tua glória. Então envolve na tua história. Minha vida é pra tua glória. Então envolve na tua história. Minha vida é pra tua glória. Então envolve na tua história. Minha vida, ai meu Deus, tu és meu prazer. 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 Então envolve na tua história. Minha vida é pra tua glória. Então envolve na tua história. Minha vida. Então envolve na tua história. Minha vida é pra tua glória. Então envolve na tua história. Minha vida. Usa-me pra tua glória. Usa-me, Senhor, pra tua glória. Mighty light, my God, my joy. Delight, my God, my joy. My God, my joy. My delight, my God, my joy.
Tu tens preeminência, tudo que eu fizer. Tens preeminência, tudo que eu fizer. Oh, God. Oh, God. Oh, então envolve na tua história, minha vida é pra tua glória. Então envolve na tua história, minha vida é pra tua glória. Então envolve na tua história, minha vida é pra tua glória. Então envolve na tua história, minha vida. Então envolve na tua história, minha vida. Catch me up in your story, all my life for your glory. Catch me up in your story, all my life. Catch me up in your story, all my life is for your glory. Catch me up in your story, all my life. Meu Deus, tu és meu prazer. Meu Deus, tu és meu prazer. Meu Deus, tu és. Meu Deus, tu és. Meu Deus, tu és o meu prazer. Meu Deus, tu és. Oh, meu Deus, tu és. Meu Deus, tu és. Meu Deus, tu és. You're my delight. You're my delight.
Continua se entregando nesse momento. Eu creio que o Senhor está nos levando a um lugar muito profundo de quebrantamento e entrega. Se entrega por completo. Se quebranta diante do Senhor. Entrega os teus planos. Entrega o teu tempo. Entrega as tuas ideias. Entrega o teu planejamento. Sim, é bom, mas entrega tudo a Ele. Entrega todas as impossibilidades que está diante de ti. Entrega, entrega. Se quebranta essa manhã. Permite Ele ministrar todas as áreas do teu coração. Até mesmo aquelas áreas que ainda são mais difíceis a abrir. Entrega tudo. Não existe impossibilidade com Cristo Jesus. Todas as coisas são possíveis nele. Não tem a ver com o que você pode fazer, o que você não pode fazer. Tem a ver com um Deus que é todo poderoso. Um Deus do sobrenatural, que pode fazer muito além daquilo que nós enxergamos com os nossos olhos naturais. Entrega, entrega. O Senhor está quebrando medo essa manhã. Você que tem batalhado com medo, você que olhando para essa história do Gideão, você fala: eu seria um daqueles que voltava por conta do medo. O Senhor está quebrando o medo essa manhã, e Ele fala: não mais, não mais que o medo vai te parar. Levanta as tuas mãos agora e começa a falar: Deus, tira todo o medo da minha vida. Eu não quero ser movido pelo medo, eu quero ser movido pela fé. Senhor, aumenta a fé. Aumenta a fé essa manhã, Senhor. Que todo espírito de medo seja quebrado e lançado fora agora, no nome de Jesus. O Senhor não te deu um espírito de medo, mas de amor, de poder e de equilíbrio. Senhor, libera o teu poder sobre nós essa manhã. Libera o teu poder sobrenatural sobre nós essa manhã. Não seja com fé, não seja com coragem, não por causa daquilo que nós podemos fazer, mas por causa daquilo que o Senhor pode fazer através das nossas vidas. O poder sobrenatural através do Espírito Santo que habita em nós. Nos seja com fé essa manhã, Senhor, para enfrentar as batalhas, para passar pelos testes, sabendo que o Senhor está conosco, sabendo que o Senhor é poderoso o suficiente. E que nós podemos batalhar de um lugar todo
totalmente entregues, totalmente rendidos ao Senhor. Quero te convidar a levantar as tuas mãos mais uma vez. E agora recebe fé. Recebe uma nova unção essa manhã. Uma unção que vem de um lugar de quebrantamento aos pés de Jesus. Recebe uma nova convicção daquilo que o Senhor te chamou para fazer. Recebe agora, enquanto você adora, enquanto você levanta as tuas mãos, você levanta a tua voz, recebe essa unção e essa convicção que vem do Senhor. Senhor, nos levanta como um exército. Nos levanta como um exército, sabendo quem nós somos, sabendo aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Obrigada, Deus. Obrigado, Senhor, porque mesmo nas nossas incertezas, o Senhor é soberano. O Senhor é Deus Todo-Poderoso. Senhor, nos ensina a ser obedientes à Tua voz. Não importa as circunstâncias, não importa a situação, não importa quanto dinheiro temos ou não temos, não importa as conexões que temos, não temos. Nos ensina a andar em obediência, mesmo quando não faz sentido nenhum para nossas mentes humanas. E que as nossas estratégias podem ser as estratégias que o Senhor depositou, que o Senhor planejou. Pai, ao sair dessas portas hoje, Pai, que nós podemos sair com fé, com coragem, com ousadia. E que o Senhor possa usar as nossas vidas poderosamente para a Tua glória, para a Tua honra. E obrigado porque em Cristo somos mais do que vencedores. Já temos a vitória em Cristo. Não lutamos de um lugar de perdedor, mas um lugar de vitória, de vencedor. Usa as nossas vidas, Pai, ao longo dessa semana.
que nós podemos ser ferramentas nas tuas mãos para expandir o teu reino, para que o reino manifeste aqui na terra, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos chama, o Senhor nos levanta. Continua ministrando os nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Dá uma forte salva de palmas a Jesus. Quantos receberam uma nova porção de fé essa manhã? Quantos saem daqui prontos para enfrentar a batalha que está diante de nós? Se você ainda está aqui recebendo, pode continuar no seu lugar, continue recebendo. Mas se você já recebeu tudo o que você precisa, o culto está agora oficialmente encerrado. Aqui fora temos o Ohana Café, pode pegar o seu almoço, um café. Também nós vamos ter o culto das 5 da tarde, com também um convidado muito especial. Você que é muito faminto, podem voltar também para receber no culto da tarde. E nós vamos ter aqui na frente nossa equipe de ministração. Se você ainda precisa de uma oração ou tem um pedido específico, pode vir aqui na frente receber essa oração. Mantenha conectados no Rio e permite que o Senhor continue ministrando a sua vida e usando poderosamente a sua vida ao longo dessa semana. Deus abençoe.